Boa noite. Com transmissão ao vivo pela internet, começa agora o 16º encontro promovido pela Fundação Espaço Democrático, que é a Fundação para a Formação Política e Estudos do Partido Social Democrático, sempre com a participação de internautas de todo o país. O ciclo de debates, intitulado Desatando os Nós que Atrasam o Brasil, vem sendo realizado desde a criação do PSD no final de 2011. Estão aqui hoje o ministro da Micro e Pequena Empresa, vice-governador de São Paulo e presidente do Espaço Democrático, Guilherme Afif. O presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barreto Filho, ex-ministro do Turismo. E o deputado federal do PSD, Guilherme Campos, que é o presidente da Frente Parlamentar pela Microempresa no Congresso Nacional. Também participa desse debate o consultor do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. O Espaço Democrático do PSD fez há 2 anos uma pesquisa nacional para verificar o que pensam, o que querem e o que sonham os brasileiros. Uma das descobertas mais interessantes foi a de que a maioria dos brasileiros quer ser um empreendedor, isto é, gostaria de ter o seu próprio negócio. Na semana passada, esses brasileiros receberam uma notícia importante. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da lei que inclui mais empresas do setor de serviços no Simples Nacional, ou Super Simples, que é o regime de tributação das micro e pequenas empresas. O projeto agora depende de votação no Senado. A primeira pergunta da noite, então, vai para o ministro Guilherme Afif. Ministro, qual é a sua expectativa em relação a essa votação? Nós queremos saber se existe risco de que fique tudo para o ano que vem. Muito boa noite. Boa noite a todos os internautas, boa noite aos meus companheiros de mesa, Luiz Barreto, Guilherme Campos, Rubens Figueiredo. Nós temos aí um grande desafio e esta votação na Câmara foi fruto de um processo de engenharia política, pois, na verdade, quem comandou esse processo foi a Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, que coordenou, juntamente com os autores e relatores, a construção de um projeto e foi assistido pelo Sebrae e assistido pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nós assistimos à ação parlamentar. Por isso aconteceu uma votação inédita, porque é uma votação por unanimidade. Portanto, foi algo a ser realmente registrado. Ela foi agora para o Senado. Nós estamos aguardando uma data de votação no Senado, que deve ser para o mês de julho, mas eu acredito piamente que teremos ainda este ano a sanção presidencial desta lei. Essa lei seria para o nosso microempreendedor festejar? Ministro, qual é a sua opinião a esse respeito? Olha, é um avanço. Quando a gente olha 30 anos para trás, de onde nós viemos, para onde nós estamos hoje, nossa, como nós avançamos. E houve um avanço a mais. Agora você me pergunta, mas foi atendido tudo plenamente? Não, ainda não. Nós estamos aí num processo de aperfeiçoamento dessa legislação. Essa tabela do Simples é uma tabela que tem defeitos. Ela cria o que nós chamamos de efeito caranguejo, que a empresa, ao invés de crescer para cima, ela cresce para o lado, enquanto tiver parente, ele vai abrindo uma empresa em nome de cada parente. Depois, no teto, quem sai do Simples entra no manicômio tributário que é o país. O choque é tremendo, que você sai do ambiente protegido e entra dentro do ambiente absolutamente hostil ao empreendedor, porque o nosso sistema burocrático e tributário é hostil ao empreendedorismo no Brasil. Então nós precisamos construir melhor uma saída. Isso estamos fazendo a 4 mãos aqui com o Sebrae, procurando instituições como a FIP, como a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a Fundação Dom Cabral, o INSPER, já em processo de conversações, eu pessoalmente junto com o Dr. Barreto, para apresentarmos num prazo de 90 dias à Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa uma visão nova da construção dessas tabelas e dos limites para que a empresa possa sair mais suavemente. Talvez esse seja o ponto central da nossa discussão, o aperfeiçoamento da tributação do sistema simples. Um dos problemas mais
graves, né, para o brasileiro em geral, para os microempresários também, é a questão da burocracia. O Brasil tem, exige um documento que é o atestado de óbito atualizado. O Brasil exige o título de eleitor, mas o eleitor pode votar sem o título de eleitor. O Brasil não deixa o sujeito virar microempresário, coloca várias dificuldades, 105 dias para abrir uma empresa, mas também quando entra e quer sair, é muito difícil sair. Nessa proposta tem a criação do Cadastro Nacional Único. Isso pode e vai facilitar a vida do empreendedor brasileiro, doutor Barreto? Com certeza. Eu acho que a gente, como disse o ministro Afif, primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mas como disse o ministro Afif, é fundamental que a gente tenha um processo evolutivo. Ele citou 30 anos atrás para as evoluções, mas a gente quer mais. Hoje a gente tem uma solenidade importante no Palácio dos Bandeirantes, que é a integração do município de São Paulo com a junta comercial, com o Estado, que vai significar diminuir muito o tempo de abertura e fechamento de empresa, licenciamento. E na lei federal nós temos um capítulo especial sobre isso, que diz que o único documento para identificar uma empresa é o CNPJ. Não precisa ter da Prefeitura, do Estado, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, o alvará da Prefeitura, enfim. Nós vamos trabalhar a ideia de que um único registro é importante e suficiente. Quer dizer, não tem necessidade de cada órgão público ter o seu cadastro. Nós vamos integrar todos os cadastros. A Rede Sim é um ponto importante e a gente tem uma colaboração muito importante entre o Ministério, o SEBRAE e os governos estaduais, as juntas de todos os estados e com certeza muitas prefeituras que já vêm trabalhando nessa direção de facilitar a vida do empresário e que ele perca tempo e energia com o seu negócio, não nessa via sacra permanente de sua legalização. E eu acho que hoje a gente deu um passo importante, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, é uma cidade muito importante e vai ter impactos fundamentais, inclusive porque é aqui que é feito pelo Banco Mundial o Doing Business. Então eu acho que a gente vai ter aí uma subida no ranking brasileiro no sentido de diminuir a simplificação, aumentar a simplificação e diminuir a burocracia. Nós temos uma pergunta que vem de um microempresário aqui da cidade de São Paulo. Vamos ver. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente do SEBRAE e para o ministro. Eu passei a ser simples, a burocracia agora está menor, só que ainda eu pago a mesma quantidade de imposto. Eu queria saber quando a microempresa vai pagar menos imposto. Em Campos? Eu fiz a pergunta para o ministro. É verdade. Você que decide, você é parlamentar. Fica respeitada a pergunta do contribuinte, aquele que paga imposto. Então, por favor, ministro, por favor, doutor Barreto. Boa. Está pulando fora. Mas não tem problema. O debate é muito tranquilo e gostoso de ser feito. Há um anseio de todos pagarem menos imposto. E esse é o anseio de todos nós. Né? Até porque nós temos um princípio. Quando todos pagam menos, os governos arrecadam mais. Agora, você não explica isso para a Receita Federal. As receitas federal, estadual e municipal. Né? Porque os orçamentos estão sempre no limite e, especialmente agora, nós estamos vivendo uma época de fortíssima pressão orçamentária. E todas as propostas que a gente busca fazer, projetando uma arrecadação maior, com a diminuição de carga tributária, a resposta é a seguinte: nós não podemos pagar para ver. Eu não posso esperar que isso aconteça, né? Nós temos que olhar estaticamente agora. Se eu desonerar, vai ter impacto na minha arrecadação. Nós estamos lutando contra isso. Por isso, esse estudo que eu falei um pouco antes, que estamos fazendo juntamente, é para dar uma base acadêmica, para mostrar que a formalização acaba compensando a desoneração. Então, você que é microempresário, que fez essa pergunta para nós, eu tenho certeza que você é daqueles que, quando chega no fim do mês, fica ligando para o contador para regular a emissão da nota,
para não passar do limite, porque se passar do limite muda de faixa. Então você fatura até um determinado ponto, depois para de emitir nota, exatamente porque a empresa possa ficar enquadrada no Simples. Isso é muito ruim, até para a sua organização, a sua vulnerabilidade. É isso que nós queremos fazer. Queremos fazer algo com tal simplicidade, desonerando, que todo mundo fature tudo, sem medo de perder a condição de estar no Simples, até, logicamente, um determinado limite. Portanto, estamos nessa luta. Vamos tentar convencer os órgãos de receita de que essas mudanças são importantes.